Aí o senhor comentou aí de 2 ações políticas, falou do centro de acolhimento, mas o senhor também tem um papel, 2 papéis bem interessantes, que é na questão da psicologia, que o senhor faz atendimento clínico, e também do papel espiritual, que o senhor é pastor. Então eu queria que o senhor desse a visão, uma visão a respeito desses 2 papéis. Então, o psicólogo, qual que é a ação do psicólogo? E eu estou comentando isso porque eu vejo que tem vários profissionais de saúde especializados em saúde mental que têm problema de saúde mental. E essas pessoas, nessas condições, têm condição de ajudar a outra pessoa? Então, o psicólogo ou profissional da saúde que atua na parte de saúde mental, se ele estiver doente ou se ele tem esse problema, e muitos têm, ele tem condição de ajudar? Ou se seria o melhor, ou né? se seria o melhor? Que eu sinto isso na pele e a partir daí eu posso ajudar. E o senhor, na sua prática clínica, o que o senhor costuma fazer para ajudar essas pessoas, né? E aí depois eu queria falar da parte espiritual, mas a gente pode deixar para a próxima pergunta. Ok. Olha só, a tua colocação é muito pertinente, né? E aí eu vou dar um pequeno histórico para te responder, né? Por que eu dou sempre histórico? Porque eu entendo que a pessoa precisa entender a linha de raciocínio. Né? Senão fica o efeito biscoito. Né? Compra que come mais porque compra. Né? Então, a pessoa precisa entender. Aí eu fiquei no Brasil e ia fazer engenharia elétrica. Falei, vou ser engenheiro elétrico. Não dá para explodir o planeta, mas pelo menos a gente vai ficar em algo próximo, né? Que é a parte da elétrica. E aí eu me inscrevo em psicologia, num ato falho. Era o antigo Seix Gran Rio, né? Tinha um atendente, aí o atendente, você quer fazer o quê? Disse ele, que eu disse psicologia. 100 metros à frente eu vou olhar o papel e aí o cara tinha escrito psicologia. Eu voltei para reclamar com o cara falou, não, você falou psicologia. E eu sempre fui um cara muito intuitivo, apesar de ter uma formação muito sólida, né, na matemática, na física, na química, esse processo, né, mais estruturado do pensamento, mas eu sempre fui muito intuitivo mesmo. E aí eu falei, caramba, psicologia, eu nunca pensei em ser psicólogo, cara, mas vamos ver. Aí cheguei em casa, foi um auê, né? Eu saí dizendo que ia fazer engenharia elétrica, minha esposa queria que eu fizesse odontologia, e aí eu digo que vou ser psicólogo. Meu Deus! Chego na Faculdade de Humanidades Pedro II, que era um reduto de esquerda na época, isso é 1984, ok? Nós ainda estávamos na gestão militar, né? Eu era militar. E aí chego na faculdade, os caras perguntam, né, qual é o teu trabalho? Eu falei, eu sou policial de aeronáutica e trabalho com a inteligência da Força Aérea. Meu Deus, invadiram a faculdade. Falei, cara, vocês são malucos, como é que a gente vai invadir eu dizendo pra você o que eu sou, o que é que eu faço, cara? Vocês estão tudo pirado, né? Na época eu falei, já, tudo pirado, né? Mas resultado, eu entro dentro da psicologia, me perguntam o que eu estava fazendo lá, eu falei que não sabia, de fato eu não sabia, mas falei, eu tenho 6 anos para descobrir. E eu vou descobrir por que eu estou aqui. E realmente descobri, né? Com 2 anos eu estava fazendo formação em Reich, eu já era reichiano, né? E com mais 2 anos eu já era psicomotricista, eu já estudava motricidade humana, e eu comecei a entender um monte de mim e do que estava acontecendo ao meu redor numa sociedade em crise, né? Os anos 80 foi um período bem difícil, né? Creio que nós vamos superar isso agora. Essa década vai superar 80, tenho certeza disso, mas 80 foi bem difícil. Nós tivemos metade da população adulta desempregada, e eu vi isso, passei por isso, trabalhei para o sistema Sebrae, recém saído do C para o S, né? Eu era instrutor, né? Fazia parte de consultoria já no final dos anos 80, trabalhava junto com eles na implantação dos balcões Sebrae, né? Eu treinei aqui no estado 5.000 empresários e eu fui o primeiro consultor Sebrae durante 5 anos consecutivos de avaliação. Reestruturei algumas estruturas já importantes aqui do estado, né? Como foi o caso da SUSEP, trabalhei 2 anos dentro da Superintendência de Seguros Privados com 27 anos, que era uma época dos dotados, lembra disso? A Zélia Cardoso de Mello, lembra disso? Inclusive, quando eu saí do órgão, eu estava cotado para ser o secretário de administração do governo Collor, inclusive, com 27 anos. 27 anos, eles queriam me levar para Brasília para eu reestruturar todo o país
na área de administração, né? Que eu tinha muita facilidade, hoje um pouco mais, né? De mapear as situações, identificar os pontos, né? De gargalo e resolver os nós, né? Onde a coisa estava pegando, porque eu já tinha uma mente analítica, né? Faltavam os sistemas, aí surgem os programadores, aquele processo todo, eu acompanho tudo isso, né? E a gente trabalha durante muito tempo com o pessoal de programação, essa coisa toda, mexendo nos programas, orientando os caminhos em cima disso. E aí, resultado. A psicologia, então, na minha época, né, ela era meio flu-flu, né? Porque ninguém levava a psicologia a sério. E psicologia se confundia com o conceito de doido, né? Então, psicólogo é coisa para doido. E, na realidade, nunca foi, nunca é e nunca será, né? Porque, na realidade, a psicologia nem dá conta do doido. Ela nem consegue dar conta do doido, né? Então, você imagina, né? Naquela época, o pessoal com uma visão estigmatizada e estereotipada da psicologia, né? E eu entro nesse cenário. E aí eu entro no mercado empresarial, né? No executivo, no corporativo, e entro de força na clínica, né? Literalmente na clínica. E eu começo a observar que o que os caras levavam 10, 20 anos para resolver, eu resolvi em 6 meses, 1 ano. Entendeu? Dificilmente um cliente meu fica comigo em terapia mais que 1 ano. A não ser que ele entre em mentoria para desenvolvimento. Hoje eu tenho um que é o 50º engenheiro físico nuclear do país. Ele é um mentorado meu, né? Eu tenho mentorado dos meus engenheiros da área de aeronáutica. Quer dizer, então, né, Deus é bom, me botou no meio da engenharia, que eu tanto queria, no meio da rapaziada, ter um papo cabeça, a gente consegue, né, falar coisas que o indivíduo comum normalmente não tem esses assuntos, né? Então eu me sinto privilegiado em poder mentorar essas cabeças brilhantes aí na engenharia, porque eu me sinto um pouco engenheiro no meio da rapaziada ali. Mas, de fato, o que acontece? A psicologia é uma ferramenta para você poder identificar o que te aconteceu, o que está te acontecendo e qual é a tua expectativa de acontecimentos futuros, que é a questão do que te gera depressão, que te gera a inércia, a paralisação, diante do conceito da ansiedade, né? Que a ansiedade é a antecipação de alguma coisa. Agora, o que é muito show, no período do Eduardo Campos, lembra do Eduardo Campos, que era candidato a presidente, né? Então, naquele dia que Eduardo morreu, eu estava às 5h30 da manhã, postando no Facebook, que eu tinha essa coisa sempre de acordar cedo e responder a galera, porque depois o dia fica difícil, né? E aí, resultado, né? Tô eu postando, aí vem, né? Morreu fulano. E eu estava acompanhando o bendito do ator, né? Ele tinha se suicidado. E eu falei, meu Deus, Robert De Niro foi embora. Cara, eu gostava demais dele, principalmente Peter Pan, né? Peter Pan foi incrível o trabalho dele em Peter Pan, né? Peter Grande, né? Peter Grande não conseguia voar. Meu Deus, sou eu, né? Cadê a minha criança, né? Cadê a minha criança para eu poder voar, né? Então, e aí ele estava com problema, né? Tinha recém dado problema com o Superman, lembra disso? O rapaz do Superman, ele estava cuidando dos filhos do cara, inclusive, ajudando a família, e de repente, né? Ele sai de cena. E aí isso era 5h30 da manhã. Por volta de 9h30, aparece lá no meu computador, Eduardo Campos. Pum! Dia anterior ele falou, ninguém tira de mim a presidência. E o cara estava embora. Foi embora, o avião dele caiu, né? Até hoje a gente não sabe como é que o avião caiu, mas caiu. Apesar no Brasil tem muita coisa que acontece que a gente nem sabe como está acontecendo, né? Te espero que talvez daqui a 100 anos alguém conte a história, como de fato ela é, e não faça história com E, né? Mas faça história com H, né? Eu particularmente gostaria muito daqui a 100 anos de poder ler a história do Brasil, né? Dizem os russos que isso vai ser possível, né? A partir de 2040 morre quem quer. Ok? É previsão russa, né? Você vai ter a transferência de consciência. É muito show isso. O que eles estão dizendo que vão fazer, ninguém morre mais. Então, quando nós chegarmos na tecnologia 8G, o mundo é perfeito. Olha só. Então, ao final do século, nós vamos estar em torno de 14 a 15G. Você imagina o que vai ser o mundo com 15G, né? Se com 5G está todo mundo já do jeito que está, você imagina em 15G. Mas resultado, então essa psicologia eu entendi nesse episódio do Eduardo Campos que eu não podia voltar 1 segundo atrás, eu não podia avançar 1 segundo, eu só podia viver 1 segundo, que é o now.
Por isso a Church Now, a igreja do agora, ok? Então eu tenho que me concentrar em agora. Cara, agora. Pô, só que eu tenho o ontem vindo e eu tenho o futuro aqui em movimento. Percebeu a parada? Então, essas duas forças antagônicas, elas me espremem, contorcem e distorcem. Por isso, tanto problema de coluna. Além de problema postural, problema mental, emocional, né? O teu corpo vai sofrendo em cima disso. Então, a psicologia é uma ferramenta para você poder entrar na libertação. Aí tu vai gostar, Marcelo, porque aí já estou te dando gancho para outra parte. Ó. Processo de libertação, processo de cura interior, através de um estágio de resiliência, que é a compreensão dos fatos e a utilização desses fatos para poder te ajudar diante da tua vida e não para te destruir e não para te impedir, mas pelo contrário, para virar combustível flecha de lançamento. Então você poder ir mais longe, né, em relação aos teus próprios projetos de vida.